Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, seja muito bem-vindo de volta ao Clube Full Stack. Nessa aula, eu vou passar para você bem em detalhes, bem explicadinho, o que é um callable. E para explicar o que é um callable, eu preciso obrigatoriamente passar para você o que é uma closure e também um callback. Eu vou criar uma função com nome teste, e vou passar o parâmetro com o nome de callback. Primeiro vamos entender o que é um callback. Nesse site, olha só a explicação que ele dá. Ele fala que uma função de callback, também conhecida simplesmente como um callback, é uma função que é passada como argumento para outra função. Então, callback é simplesmente uma função passada como argumento para outra função. Então, na hora que eu tenho uma função, olha só, na hora que eu tenho uma função, onde nessa função tem um parâmetro com o nome callback, na minha cabeça já vem o seguinte, bom, isso aqui ele tem que ser uma função, mas agora como que eu forço que esse parâmetro ele seja obrigatoriamente uma função? Porque se eu executar esse teste aqui e passar, por exemplo, Alexandre, se eu vier aqui no terminal e mandar executar, não deu erro nenhum. Só colocando o nome callback, ele não me garante nada, não garante que isso aqui seja uma função. Daí que entra o callable. Se eu passar aqui callable, daí sim, ele me garante que isso aqui ele tem que ser uma função. Olha só, esse nome aqui, callback, pode ser literalmente qualquer coisa, mas nós colocamos aqui o nome de callback, por quê? Porque nós sabemos que na hora que nós vemos um parâmetro com o nome de callback, nós vemos isso aqui e nós sabemos que isso aqui tem que ser uma função. E para ter certeza absoluta que isso aqui seja uma função, ou uma função com nome, ou uma função anônima, eu preciso colocar aqui o callable. Agora sim, se eu mandar executar, ele vai falar o seguinte, que o argumento 1, que é o callback, ele tem que ser do tipo callable, e eu passei uma string para ele, que é exatamente essa string aqui. Então agora, para poder passar uma função anônima ou uma função normal com nome, eu venho aqui, primeiro vou passar uma função anônima, eu vou colocar function, e aqui dentro eu vou colocar um return anonymous function. Agora eu vou mandar executar, não vai dar erro nenhum, olha só, não deu erro nenhum, mas também não retornou nada. Por que não retornou nada? Porque você não concorda comigo que isso aqui, ele é uma função? Esse callable, o callable me garantiu que isso aqui, que esse callback, ele é uma função. E agora eu preciso executar essa função. E aí, como que eu faço? Eu poderia vir aqui e colocar callback, executando essa função, executando esse callback como uma função, porque ele é uma função, abrindo e fechando parênteses aqui. Agora, se eu mandar executar, agora sim vai aparecer. No caso, não apareceu nada, porque eu não estou dando var dump em lugar nenhum. Eu só vou colocar aqui, ó, peraí. Eu vou colocar um var dump aqui, ou um var dump aqui dentro mesmo. Pode ser um var dump, colocar aqui. Agora sim, você vai ver que vai aparecer para mim o anonymous function. Se eu não executar o callback, olha só, mesmo colocando um var dump, não vai aparecer nada, literalmente nada. Então eu preciso executar essa função, porque o callable ele me garantiu que isso aqui é uma função. Então agora eu vou colocar aqui callback e você vai ver que ele vai funcionar. E agora tem um problema. Se eu criar uma função com nome, olha só, function vai ser funk, de function. Estou sem criatividade nenhuma. E aqui dentro eu só vou colocar um var dump, vai ser function with name. Agora, como que eu faço para passar essa função aqui como parâmetro para esse teste? Eu não posso vir aqui e colocar desse jeito, eu não posso executar essa função. Por quê? Porque executando essa função aqui, é como se eu estivesse pegando, é só tirar isso aqui, ó, eu vou colocar return. Porque na hora que eu coloco um return e executo a função aqui, o que está acontecendo? É como se eu estivesse pegando isso aqui e colocando diretamente aqui. Olha o erro que ele vai dar. Ele vai falar que está esperando um callable e eu passei uma string para ele. Por quê? Porque na hora que eu executo essa função, é como se eu estivesse pegando o retorno dessa função e colocando aqui. Agora eu vou mandar executar. Olha o erro. O argumento 1, que é o callback, deve ser do tipo callable e eu passei uma string para ele. Então como que eu faço para passar uma função com nome aqui dentro?
eu venho aqui, olha só, e coloco entre aspas o nome da função. Pronto, simplesmente isso. Agora eu vou mandar executar. Olha só, não deu erro nenhum. E eu vou colocar isso aqui, ó. Eu vou colocar o teste no vardump, acho que fica melhor, no vardump. Coloco o teste, agora você vai ver que vai aparecer o null. Por que apareceu o null? Pera aí, vardump teste. É que eu não retornei nada aqui, ó. Não retornei nada. Agora sim, eu vou mandar executar. Tá aqui, ó. Function with name. E se eu não trabalhar com esse callable aqui e eu quiser garantir que isso daqui ele seja uma função, eu posso trabalhar com o isCallable. If isCallable. Então ele me garante, dentro desse if, ele me garante que esse callback aqui, se for uma função, daí executa o que está aqui dentro. Eu vou colocar aqui. E se não, eu só vou colocar um return not callback. Agora eu vou mandar executar, você vai ver que vai aparecer o que estava aparecendo antes. Olha só. E agora se eu passar aqui uma coisa que não seja uma função, por exemplo, um array, olha só, agora ele vai aparecer aqui not callback. Mas o mais recomendável é que você coloque aqui um callable. Agora eu vou falar sobre as closures. O que é uma closure? Vamos lá. Eu venho aqui, olha só, na documentação oficial do PHP o que ele fala. Uma closure é uma função anônima, anonymous function, também conhecida como closures. Eu já gravei uma aula falando bastante coisa sobre closures, o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Ele permite a criação de funções que não têm um nome específico. Olha só essa parte agora. They are most useful como um valor, como um parâmetro um parâmetro do tipo callable passado como parâmetro. Então ele é mais utilizado como parâmetro sendo utilizado do tipo callable, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou colocando como callable e agora se eu passar uma função anônima aqui, uma função anônima é uma closure. Uma função anônima é uma closure. Tem que ficar bem claro isso. E agora se eu criar, por exemplo, vai ser fn igual function, onde eu só vou colocar aqui um return closure. Closure. Agora eu vou passar aqui, eu vou passar o fn. Pronto. Agora eu vou mandar executar e vai aparecer o conteúdo da minha função closure. Então uma closure é uma função anônima. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso vir aqui, ó, olha só que interessante, eu posso vir aqui e colocar que eu estou esperando um tipo closure, ou seja, que eu estou esperando uma função anônima. Então, se eu estou esperando uma função anônima, eu não posso mais vir aqui e chamar a função com nome, entre aspas, por exemplo, o func. Eu não posso mais fazer isso. Olha só, está esperando uma closure e eu passei uma string. Agora eu vou mandar executar, olha só. Está esperando uma closure e eu passei uma string, mas se eu mudar aqui para callable, ele espera tanto uma função anônima, uma closure, como também uma função com nome. Agora não deu mais erro, eu vou executar e pum, function with name. Muito legal, né? Mas agora e se eu estiver trabalhando com uma classe? Eu vou remover tudo isso aqui, eu vou criar uma classe, vamos supor que eu esteja criando um sistema de roteamento. Vai ser um public function execute. E vou esperar aqui por parâmetro um callable. E aqui vai ser um callback. Agora, aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu posso executar esse callback. E como que eu posso executar esse callback? Eu já mostrei para você. Eu posso vir aqui e chamar callback executando. Porque isso aqui, ele é uma função. E se é uma função, eu vou executar aqui dentro. Mas eu posso utilizar uma outra maneira. Eu posso utilizar o callUserFuncArray, onde eu vou passar aqui o callback. E o segundo parâmetro vai ser um array, onde eu vou passar todos os parâmetros desse callback. Calma, que daqui a pouco eu mostro para você como que você passa parâmetros para dentro desse callback. Eu só vou retornar isso aqui. Return, perfeito. E agora, se eu instanciar, vai ser router igual new router. E vou chamar aqui o router, onde eu vou chamar o método execute. Acabei escrevendo errado, né? Só para variar um pouquinho. Execute, aqui vai ser execute. Pronto. E aqui dentro eu vou passar uma string, vai ser Alexandre. Vai acontecer literalmente a mesma coisa, porque esse callable aqui, claro
que eu posso utilizá-lo tanto em métodos como também em funções. Agora eu vou mandar executar. Argumento 1 deve ser do tipo callable e eu passei uma string para ele. E agora como que eu passo parâmetros para dentro desse callback? Eu venho aqui, faço o seguinte, eu vou colocar uma função anônima mesmo, vai ser function, porque como eu estou colocando aqui callable, eu posso passar uma função anônima. E aqui dentro do function, eu vou passar o seguinte, eu vou passar arg1 e vou passar o arg2. Arg1, arg2 está certo. E aqui eu vou colocar um vardump, vai ser um vardump arg, cadê? arg1 e vou passar o arg2. Agora o que eu preciso? Eu preciso passar para dentro desse callback esses valores. Eu poderia colocar diretamente aqui, colocar arg1 e colocar o arg2. Olha só, eu vou mandar executar. E agora, se não deu erro, vai aparecer arg1 e arg2. Mas colocando os argumentos diretamente aqui, raramente você vai utilizar no mundo real, né? Então o que você pode fazer? Eu vou colocar uma vírgula aqui e vou trabalhar aqui com o rest. Vai ser args. Eu posso passar agora aqui quantos parâmetros eu quiser. Daí eu venho dentro desse array e coloco 3 pontos para trabalhar com o spread. Vou colocar args. E fazendo isso, olha só. Logo depois aqui dessa função anônima, eu vou passar os valores que eu quero passar para dentro desse callback. Aqui vai ser o Alexandre, e aqui também vai ser o João. Pronto. Agora eu venho aqui, mando executar. Tá aqui, ó, Alexandre e João. Você entendeu aqui? Olha só. O primeiro parâmetro desse execute tem que ser uma função, que está aqui, ó, essa função anônima. E logo depois eu passei o Alexandre e passei o João, que são os parâmetros, tá aqui, ó, esses parâmetros aqui que eu estou passando, que é como se eu estivesse injetando aqui nesse array. E esse array aqui são todos os parâmetros que eu vou resgatar dentro desse callback. Olha só. Eu vou colocar aqui embaixo array map, e vou passar aqui o seguinte. O segundo parâmetro ele vai ser o array. Eu vou colocar Alexandre e vou colocar aqui o João e vou colocar também a Maria. Agora eu quero que todos os valores desse array eles sejam todas as letras minúsculas. Então agora eu venho aqui e passo o seguinte, passo o function. E aqui vai ser o seguinte, vai ser um return str_to_lower, onde aqui, ó, nessa função, eu vou colocar name. Esse name, você sabe que quando trabalhamos com o array map, esse name aqui, ele representa cada um desses nomes aqui. Então, eu vou passar o name. O que vai acontecer? Ele vai retornar cada um dos nomes com letras minúsculas. E claro, ele vai retornar, se eu colocar aqui vai ser names. Names vai ser igual, eu venho aqui embaixo, vou colocar um vardump nesse names. Calma que você já vai entender o porquê que eu estou fazendo isso, porquê que eu estou mostrando esse array map. Manda executar. Olha só, Alexandre, João e Maria. Olha que interessante, se eu colocar o mouse em cima desse array map, olha o que apareceu aqui. Olha só o que apareceu aqui. Apareceu um callable e apareceu o callback. Então isso aqui é como se fosse uma, como que se diz, não é melhor prática, é uma melhor prática também, mas só que é como se fosse uma convenção, onde se eu for esperar uma função como parâmetro aqui, o nome do parâmetro nós sempre colocamos como callback. E aqui, ó, callable, onde ele espera tanto uma função anônima como também uma função com nome. Então agora eu venho aqui e faço o seguinte, eu vou criar uma função, vai ser function to lower, e eu vou colocar exatamente isso aqui, ó, vai ser name, e eu vou retornar isso aqui, dá o Ctrl C e coloco aqui. Agora, se eu tirar isso aqui e chamar a função com nome, ou seja, se eu passar aqui o to lower, agora o que vai acontecer? Ele vai executar essa função e vai executar tudo isso aqui. Vai ser literalmente a mesma coisa. Olha só que interessante. Tá aqui, Alexandre, João e Maria. Mas só que nesse execute, se eu passar que eu estou esperando uma closure, somente uma função anônima aqui nesse execute, agora se aqui, ó, eu pegar esse to lower, ou melhor, eu vou criar aqui uma função
function vai ser teste. E agora, se eu passar esse teste aqui, ó, eu já mostrei para você isso, né? Se eu passar aqui o teste, como aqui eu estou esperando uma closure, ou seja, uma função anônima, se eu passar uma função com nome aqui, ele não vai funcionar, ele vai dar um erro. Então, tá entendendo o conceito de closure, callback e callable? Tá aqui, ó. Cadê? O argumento 1, deixa eu só aumentar aqui. O argumento 1, que é o callback, deve ser do tipo closure, e eu passei uma string para ele. Mas se eu passar aqui um callable, pronto, volta ao normal. Vou mandar executar e ele volta ao normal. Pronto. Mas como que eu faço para poder passar aqui, ó, para poder passar aqui um método de uma classe? Porque poderia muito bem vir aqui e criar uma classe chamada router. Olha só, aqui é router e aqui é route. Eu vou criar public function, vai ser route. Eu só vou colocar um return route executed. Agora, para poder passar aqui eu coloquei um callable. Se eu quiser passar aqui, ó, o método dessa classe, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e colocar closure, vai ser igual closure, dois pontos, from callable. Eu vou passar um array. Nesse array, o primeiro parâmetro aqui vai ser o route, que eu ainda não instanciei. E vou passar o método que eu quero executar. No caso aqui vai ser o route também. E agora vem aqui, eu vou colocar route igual a new route. E agora veja aqui, se eu mandar executar, aqui vai ser o execute, eu vou passar o closure. Se eu mandar executar, não vai dar erro nenhum. Espero que não dê erro nenhum. Olha só, não deu erro nenhum. Por que não deu erro nenhum? Porque na hora que eu utilizo esse closure, chamando aqui o from callable, e passo aqui o objeto e o método do objeto, o retorno vai ser o quê? Vai ser uma closure. Se eu der um var dump nessa closure, olha só, vai ser a instância do closure. Se você não sabe o porquê que ele retorna a instância da closure, eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma aula onde eu falo somente sobre closures. Eu vou mandar executar, olha que interessante. Apareceu uma classe aqui, closure. Então isso aqui, agora, ele é do tipo closure. E sendo do tipo closure, agora eu posso passar aqui que ele vai funcionar tranquilamente. Agora ele está chamando o método route aqui do objeto route. Eu poderia também fazer o seguinte, vir aqui e passar diretamente um array, onde eu vou passar o route, e o segundo parâmetro vai ser o route. Pronto. Ele vai conseguir, o PHP ele é inteligente o suficiente para saber que quando passa um array, onde o primeiro parâmetro é o objeto e o segundo é um método desse objeto, ele já entende que isso aqui é um callable. Vamos lá. Vou mandar executar. Não apareceu erro nenhum, não apareceu nada, porque eu não coloquei um var dump nisso aqui. Ó. Vou colocar um var dump. Agora eu vou mandar executar. Tá aqui, ó. Route executed. E se eu tiver... Ah, tá, outra coisa. Você só vai entender tudo isso que eu estou falando se você pegar ali uns 20 a 30 minutos e fazer tudo isso que eu estou fazendo. Você assiste novamente a aula e faz tudo isso que eu estou fazendo. Porque você entendendo esse conceito aqui de callback, closure e o que é um callable, você, com certeza absoluta, você vai sair na frente de muitas pessoas que não entendem o que é isso aqui, o que realmente é isso aqui. Então, recomendo muito que você faça, refaça e refaça e refaça até entender. Porque eu estou passando tantas coisas aqui para você que é difícil você entender tudo de primeira. Então, você assiste novamente e depois vai fazendo até entender. Então, agora, até esqueci o que eu ia falar. Tem execute, perfeito. Agora, se eu tiver uma classe com método estático, por exemplo, aqui vai ser um public static function, onde eu vou colocar execute. Eu venho aqui, olha só, eu vou passar, vai ser o nome da classe, qual que é? É route, e chamo aqui dois pontos, só colocar um pouco aqui para cima, dois pontos e chamo o nome do método, execute. Agora, se eu mandar executar, olha só, apareceu nulo. Por que apareceu nulo? Ah, tá, porque, claro, não retornei nada. Vai ser return executed static methods. Pronto. Agora venho, mando executar.
E pronto, execute static method. Na próxima aula, que o link eu vou deixar aqui embaixo, aqui em cima no card e também aqui embaixo na descrição, eu vou falar para você uma nova maneira de trabalhar com os callables, que o nome, já vou passar aqui para você ir pesquisando, se eu não me engano é First Class Callable. Tá aqui, ó, isso aqui, ó, First Class Callable, tá aqui, isso aqui. Então, na próxima aula, eu vou falar somente sobre isso daqui, ó, que é muito interessante e muito legal. De novo, o link tá aqui no card, aqui em cima, e também tá aqui embaixo na descrição. Se eu esquecer de colocar, é só colocar aqui no comentário que eu esqueci de colocar, que eu coloco para você assistir a próxima aula. Então, valeu! Se você gostou dessa aula, deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal. E pense aqui também em ser membro do canal, porque sendo membro você me ajuda muito. E também compartilhe essa aula e deixe um comentário aqui embaixo da aula. Então valeu, um abraço e até a próxima aula que vai ser sobre isso aqui, First Class Callable Syntax.